Bom, então nesse tutorial a gente vai aprender a criar um copo de Guinness, mas principalmente esse copo é para poder aprender a trabalhar com os shaders, né? Então como adicionar, remover essas coisas. Então a primeira coisa é clicar um teclado numérico para enxergar de frente. E aí a gente vem aqui, Add, Image, Reference, que é uma referência. A referência vai ser então o copo de Guinness. Deixa eu só pegar aqui a pasta. Aí eu vou pegar aqui a referência do copo, que é essa aqui. Então agora eu até vou aumentar um pouquinho aqui, posso puxar. Vou botar aqui mais ou menos nessa altura. E aqui eu tenho a referência do copo de Guinness. Mudo o teclado numérico, de novo para chegar de frente. E aí eu vou habilitar aqui nas preferências, uns add-on, que é na parte de Add Mesh, e a gente habilita o Add Extra Objects, para aparecer mais objetos do que os padrões. Então o que a gente faz aqui, no caso eu vou pegar aqui a referência e vou tentar alinhar a base dela aqui bem no meio. Ó. Deixa eu pegar aqui. Acho que aqui está bem no meio do copo. Como esse copo tem essa curvatura, mas isso é só da referência, também gosto de habilitar aqui estes aqui, que aí fica mais completo, e eu vou trancar aqui a referência, não consigo mais selecionar a referência. Detalhezinho importante. Então a primeira coisa é modelar o copo. Então eu venho aqui, Add, Mesh, Extra Objects, eles vão estar aqui, esses últimos aqui, Single Vert, Add Single Vert. E aí ele criou ali um vértice exatamente nesse ponto aqui, ó. Então, verifique se está como vértice aqui. Se tiver como vértice, é só apertar a tecla E de Extrude. Lembre-se que o copo ele vai ser levemente côncavo aqui na borda. A gente tem que usar a referência da foto como uma referência. A gente não precisa colocar muitos pontos, porque a gente vai usar a subdivisão. O ponto ele tem que ter se eu tiver pontos demais, a controlar, assim, ter uma forma mais harmônica vai ser mais complexo. Então o ideal são poucos pontos, a gente adiciona complexidade à medida que se torna necessário, como por exemplo aqui na bordinha, ó. Estão vendo aqui na bordinha, E de Extrude, E. Controlei a bordinha, agora eu só vou fazer a espessura, a parede do copo. Aqui. E de Extrude. E de novo. Tem a barbada, é só ir apertando E. E vai embora. Faço a voltinha aqui de baixo e faço a parte do fundo do copo, que é mais espessa. E aí ele vai ficar assim, ó. Esse vai ser o perfil do copo. Feito o perfil do copo, eu vou usar um modificador. Qual o modificador que eu vou usar? Clico aqui na chave de boca, que são os modificadores, modificador, Screw. E ele vai estar toda a volta ali. Já fez o copo. Com poucos polígonos, mas o copo como a gente quer. Para que ele converta numa malha que eu possa seguir trabalhando, eu vou ter que aplicar. Então eu vou apertar aqui no Apply. Feito isso agora, ó, ele é uma malha e eu posso trabalhar nela. Vou tirar o olhinho aqui da referência. Está aqui meu copo. O que está faltando? Para ele não ficar facetado assim, eu aplico o modificador Subdivision Surface. E aí eu posso pedir duas interações. E ele vai ficar, ó, bem redondinho, bem resolvidinho. Bom, o que está faltando? Está faltando o líquido, a cerveja. Aí eu vou dar um macete. Eu vou tirar aqui esse modificador que eu botei aqui só para mostrar para vocês. Ó. Vou clicar aqui no xizinho e eu vou remover. Volta a ser como estava antes. Entro no modo editável.
e mudo para face. Aqui eu estou selecionando vértices, edges e aqui as faces. Clico aqui. Um truque que a gente tem para pegar todo um anel é apertar Ctrl mais Alt. Deixa eu selecionar aqui. Clico bem na emenda dos dois. Ctrl mais Alt. E aí ele pegou toda a volta. Ctrl mais, eu vou aumentar a seleção. Ó, até selecionar tudo. E chegou aqui, ó, bem na bordinha. Eu ainda poderia dar mais um Ctrl mais, mas eu acho que não precisa. Bom, vamos dar mais um aqui. Mais um Ctrl mais. Deu. Agora pegou bem na bordinha ali, estão vendo? Essa é a parte de dentro. Se eu mudar aqui para aramado, eu vou ver e clicar no 1 do teclado numérico. 1 do teclado numérico, eu vou olhar de frente, eu vou ver essa seleção. O que eu vou fazer? Eu vou copiar isso aqui. E depois eu vou transformar isso em outro objeto. Como é que a gente faz para copiar? Shift D. Shift D. Só que se eu der o Shift D, ele vai ficar em outra posição. Então eu cancelo. Ó, eu estou com o Shift D aplicado. Antes de clicar para confirmar, eu aperto ESC. Esse é um detalhe importante. Então, antes de clicar para confirmar, a gente aperta ESC. E ele ficou no mesmo lugar. E depois eu venho aqui e aperto P de Separate. Tá? Então, isso ele vai nos permitir separar a face. Então, P, ó, Separate, Selection. Vamos separar a seleção. Então agora eu tenho duas meshes. Deixa eu voltar para o sólido. Ó, eu tenho essa mesh aqui, que é o copo, e essa mesh aqui, vou pegar aqui, que é o líquido. Para facilitar, eu vou pegar essa aqui, vou dar 2 cliques e mudar para cerveja. E essa aqui eu vou mudar o nome, dar 2 cliques para copo. Assim fica mais fácil. Bom, o que falta agora se eu olhar minha referência de frente aqui? Deixa eu ligar o olhinho da referência de novo. É que eu tenho essa espuminha aqui, né? Então eu vou pegar aqui a cerveja. Ó, a cerveja. Vou entrar no modo editável. Vou clicar aqui na Edge. Shift mais Alt. Ó, Shift mais Alt e clico na Edge. Ele vai pegar toda a volta ali, ó. Se eu mudar para aramado, vai dar para enxergar bem. Olho de frente de novo. Extrude. Z. Clico no Z para ele andar no eixo Z. Diminuo um pouquinho aqui a escala. Extrude de novo. Z de novo. Vou diminuir um pouquinho a escala aqui. G para mover Z. Z quer dizer. Para manter. Extrude de novo. Z. Vou botar aqui e vou diminuir a escala. E aí ele vai ficar assim. Se eu mudar para o sólido, opa. Se eu mudar para o sólido e apagar o olhinho aqui, ó, ele vai ficar assim. Como é que eu faço? Qual é a melhor forma de tampar a cerveja? A melhor forma de tampar é entrar no modo editável. Eu já estou com o anel selecionado aqui. Se eu não tiver, eu aperto Shift mais Alt e clico aqui. E aí a gente vem aqui para a opção Face. Na opção, apesar de a gente estar com a Edge, a gente vem na opção Face. E na opção Face vai ter a opção Grid Fill. Grid Fill ele vai preencher como quad sides, todos os lados quadrados. Lembre como a gente vai usar a subdivisão, isso é importante. O que ficou aqui faltando? Se eu quiser enxergar aqui, eu posso ligar aqui embaixo, ó, se eu clicando aqui, são os, quando eu entro na parte editável, ó, eu posso clicar aqui para ver, ó, as normais, tá? Então eu vou clicar aqui nas normais, então todas essas normais estão para fora. Vamos clicar nessas aqui, essas aqui também, as normais aparentemente estão para fora. Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho das normais. Elas estão. Então as normais estão certas. Por que é importante verificar as normais? Porque como a gente é um copy, ele é de vidro, se as normais estiverem invertidas, ou seja, se ele tiver construído do avesso o objeto, achando que a parte de dentro é a parte de fora, o reflexo vai ficar completamente alterado. Então a gente tem isso aqui.
que é o copo e a cerveja. Vamos terminar de modelar os outros elementos. O elemento que está faltando, a gente clica Set teclado numérico para chegar de cima, vai ser o balcão. Isso vai ser um copo de Guinness num bar. Então, objeto, Add, Mesh, Cubo. Está ali o cubo. Eu vou entrar no modo editável. Ó, Scale, S de Scale em X. Scale em X. E Scale em Y. Pensa que é um balcão de um bar, ele vai ser bem mais largo que o copo. Tá? Vou olhar bem de frente, do teclado numérico, e vou puxar até ele ficar aqui bem no limite do balcão. Como ele é um balcão, eu até posso pegar essa face aqui. Ó, vou clicar aqui no Move e dar uma puxada. Aqui também eu posso selecionar tudo, e aí eu tenho a opção do Bevel, que é aqui, ó. E eu posso usar o Bevel ou posso simplesmente apertar o B. Ctrl B, desculpa. Ó. E aqui, se eu girar o scroll do mouse, eu aumento o número de segmentos. Então, o que eu vou fazer? Só para explicar, deixa eu deixar assim. Chegar mais perto, só para ficar mais fácil de ver. Ctrl B, que é o Bevel. Puxo um pouquinho para fora e giro o scroll. E aí ele fez uma bordinha ali, arredondada, estão vendo? Ó. Então agora já ficou com mais cara, ó, tem um reflexozinho ali com mais cara de um balcão. Bom, o que ficou faltando agora? Tem que criar a câmera, tem que iluminar e tem que botar um fundo e texturizar. Então vamos lá. Set teclado numérico, virar de cima. Add câmera. Vou puxar a câmera aqui para fora, ela ficou bem pequenininha, eu vou aumentar o tamanho da câmera, clico aqui na câmerazinha azul, quer dizer, verde, na câmera verde, e aumento o tamanho aqui no Viewport Display para 5. Agora eu vou olhar de lado, 3. Vou rotacionar a câmera, 90 graus negativos. Ó. E aqui eu vou redefinir minhas janelas, eu vou clicar aqui no cantinho, ó, notem que muda o ícone, ó. Ele vem com a seta, virou um alvo. Então eu já posso clicar e arrastar para o lado. E clicar e arrastar para baixo. 0 do teclado numérico, estou enxergando por aqui. Digamos que eu quero isso para uma postagem de rede social, eu posso fazer assim. Eu vou mudar aqui, ó, na impressorinha para 1080 por 1080. Aí vai ficar quadrado. A minha câmera também vou mudar, porque ela está com uma câmera, ó, com uma lente de 50. Pode ser um pouco mais fechada que isso. Vou tentar fechar numa 80 para ter menos distorção. Então aqui eu já tenho, ó, minhas viewports. Deixa eu deixar bem alinhadinho a câmera aqui no eixo Y para ficar bem centralizado. Então eu estou vendo o copo e vou ajustar, começar a trabalhar o render então. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser criar a minha luz. A minha luz vai ser o seguinte, eu vou criar um plano e vou transformar ele num emissor de luz. Então, Add, Mesh, Plane. Vou mover o plano para cá. Ó. Eu vou entrar no modo editável. S de escala, vou aumentar a escala. Vou aumentar a escala em Y, S, Y. E S geral, vou deixar bem grande o plano. Por quê? Porque quanto maior o plano, melhor o reflexo, o desenho do reflexo. E como é um copo de vidro, eu quero que esse reflexo apareça. Clico no 3 do teclado numérico. R de rotação, 90. Então está ali o plano. Ó. Agora eu vou olhar de cima, 7 do teclado numérico. Vou rotacionar para ficar mais ou menos no ângulo assim. E aqui eu tenho a minha cena. Um plano que vai emitir luz. A gente vai usar o renderizador Cycles. Então tem que conferir duas coisas. Primeiro aqui no Edit, Preferências, ver se sistema, se tiver CUDA, ou seja, se tiver uma GTX, habilitar, para ficar mais rápido. E a gente clica aqui na câmerazinha e muda aqui para Cycles. Ele pode estar como Eevee, mas a gente vai usar o Cycles, tá? Viewport, vamos botar 100 de preview e render a gente vai botar 250, tá? Por enquanto.
Se eu clicar aqui para renderizar, ó, para ver o render, ele fica assim, porque essa luz não está funcionando ainda. Então eu vou clicar aqui nesse plano, que até vou trocar o nome dele, vou botar aqui luz principal. E aqui, esse cubo aqui, eu vou chamar ele de balcão. Tá? Eu nunca boto acento nas coisas, evito, tá? Por hábito. Aí eu vou clicar aqui, vou vir no material, que é a bolinha vermelha, New. Novo material. Que tipo de material? Por padrão, ele coloca um Principlet BSDF, que é aquele material genérico que serve para um monte de coisa. Eu vou trocar para Emission, que é o material de emissão. Olha só, já está emitindo, já consigo ver legal o copo ali. Se eu botar 2, vai ficar mais legal. Se eu quiser ver assim melhor como a cena está funcionando, eu posso clicar aqui, ó, e aí eu vejo ali, meu plano ele virou um emissor de luz, e ali a cena que ele está iluminando. Eu posso até botar de repente 4 ou 5, de repente eu vou botar 4 aqui para ser uma luz mais bacana, mais forte, beleza? Vou tirar aqui do render para não pesar tanto. Primeira coisa que eu vou texturizar vai ser o balcão. Então o balcão, para eu poder enxergar bem isso, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou vir aqui e mudo para UV Editor. UV Editor é onde eu vou organizar a textura. Vou criar um novo material, que vai ser o balcão. Importante nomear o material. E a cor base vai ser uma textura. Que tipo de textura? Eu clico, ó, se eu clicar aqui, abre a cor. Eu vou clicar aqui, ó, Image Texture. Qual textura? Aí eu venho lá no copo de Guinness e vai ter aqui essa textura de madeira. Olha como a textura não ficou perfeita. Por quê? Porque a UV não está aberta, ou seja, a malha não está planificada corretamente. Então eu venho aqui, entro no modo editável, seleciono tudo, e quando é um objeto assim retangular, uma forma fácil de abrir a malha é através do UV Smart UV Project. Ok. E aí ele vai ficar ali. Só que no caso ele fez na orientação errada. Então eu vou selecionar tudo aqui, ó, com o mouse aqui em cima. A para selecionar tudo. R de rotação 90. E agora eu posso aumentar bastante a escala do meu balcão até eu achar que a textura G, S de escala, né? E depois G para movimentar. Vou aumentar um pouco aqui. Não quero que não fique nenhuma emenda ali. Vou aumentar um pouquinho mais. Aí, acho que agora já tá bom. Ó, então ficou os detalhes dos veios ali, tá bem visível. Ficou um pouquinho de emenda. Eu vou tirar aqui e vou puxar um pouquinho para cá. Assim não fica aparecendo nenhuma emenda na parte do render. Tá. Feito isso, eu tenho aqui a textura. Essa mesma divisão que eu fiz eu vou fazer desse lado, porque eu vou precisar configurar o shader. Então, estão vendo aqui? Eu clico, ó, tá como setinha, quando eu venho aqui mudou para o alvo, eu clico e arrasto para baixo. Essa janela aqui eu vou redimensionar ela para uma Shader Editor. E ele está aqui, ó. Esse é o nosso shader em estrutura de nodes. Isso aqui e isso aqui é a mesma coisa, só que visualizado de uma forma diferente aqui, como nodes. Então, Ctrl barra de espaço, vou subir aqui para maximizar essa vista. E eu vou usar essa textura aqui como informação de relevo e para controlar o roughness. Então, para isso a gente vai fazer assim, ó, Add Vector Bump. E a gente liga isso aqui no High e isso aqui no normal. E a gente vai aproveitar essa mesma textura e botar um outro controlador, que vai ser Converter Color Ramp. Color Ramp, ele basicamente faz um gradiente. No caso que eu só vou ligar esse cara aqui direto aqui e vou pegar essa mesma ligação, só que vou ligar no Roughness. O que é o parâmetro de Roughness? É a rugosidade, é o quão áspero. Se ele é polido ou se ele é áspero. Ctrl barra de espaço para voltar para o normal. E agora eu vou enxergar. Ó, é detalhe, é sutil, mas essas são as configurações de render. Como eu botei um
valor aqui, se eu deixar 0, ó, o reflexo fica lisinho, como se fosse toda a madeira polida. Se eu aumentar aqui, ó, eu vou ter já uma ideia de relevo, eu consigo perceber o volume. Se eu quiser a mesma coisa aqui, eu vou fatiar para deixar bem claro, assim, tentar deixar claro aqui essa diferença. O bump já me ajudou, mas agora eu vou realçar isso, ó. Quando está preto, quer dizer que está mega polido. E quando está branco, quer dizer que está mega áspero. Como isso aqui é uma coisa mais escura, eu posso dizer que as partes pretas de repente vão ser mais ásperas. Ó, eu vou puxando para trás e vou vindo com a parte branca. Ó, se eu quiser eu posso inverter, mas estão vendo que alguns pedaços agora, ó, estão bem brilhantes e outros pedaços simplesmente estão opacos. Então isso ajuda a dar vida. Eu só vou inverter aqui porque eu quero que a parte mais exposta fique mais brilhante. E a parte... Deixa eu puxar para lá. Agora sim. Ó. Então, agora o reflexo está bem irregular ali. Não está mais tão perfeitinho. Graças ao roughness. Então, Ctrl mais, vou aumentar aqui. E aí a gente consegue ter uma ideia melhor, ó, da estrutura do shader. Então eu peguei uma textura só, eu controlo 3 parâmetros. Eu controlo a cor base, o roughness, que é o quão polido essa superfície, e o bump, que é a parte do relevo, tá? Bom, volto para cá, agora eu preciso trabalhar o copo. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar o copo e vou botar o material New Glass. E aí ele vai botar o material de vidro. O que aconteceu aqui? Aconteceu o que eu falei, o reflexo ficou ao contrário. As normais, na realidade, do copo estão invertidas. Então eu tenho que vir aqui, ó, objeto, quer dizer, objeto não, entro no modo editável, seleciono tudo, Mesh, Normals, Recalculate Outside. E aí agora ele ficou com a cara de vidro. Eu vou dar um hide aqui na cerveja para a gente enxergar só o vidro. Então o vidro está com uma carinha de vidro ali. O que eu tenho que fazer aqui? Aplicar o modificador para ele não ficar facetado aqui. Então vou vir aqui e vou aplicar o modificador Subdivision Surface. 2 e 2. Então agora ele está redondinho. O que está acontecendo aqui atrás? Ele é um material com roughness baixo, eu vou diminuir mais ainda. E ele é completamente transparente. Então eu tenho o copo transparente aqui. Só que o copo da Guinness, se eu olhar uma referência, eu vou ver, se eu ligar aqui minha referência de novo, ó, ele, vou puxar para o lado aqui, opa. Ó, ele tem o logo da Guinness, tem essa parte dourada e tudo. Então complicou um pouco. Qual é o segredo aqui? O segredo é olhar bem de frente. Então eu clico 1 do teclado numérico para ter certeza que estou olhando de frente, ó, Front Orthographic. Entro no modo editável. Seleciono tudo, para ter certeza que estou com tudo selecionado. Se eu quiser, se me atrapalhar essas setinhas, eu posso vir aqui e desabilitar as normais. E eu venho em UV Cylindrical Projection. Ele vai fazer uma seleção cilíndrica. A gente abre aqui para ver as propriedades e tem Scale to Bounds, tá? E ele vai abrir assim. Isso é normal de acontecer. Por exemplo, esse tile aqui está deslocado em relação a esse de cima. Como é que a gente faz para que isso funcione? O ideal, neste caso, é que ele ocupe todo o quadrado da UV. Então, Ctrl / de espaço para maximizar a vista da UV. Ó,
Dica também, detalhe, eu vou vir aqui e vou mudar para 2D cursor, que é esse cursorzinho aqui. Então ele vai escalonar a partir desse ponto aqui. S de escala, ó, X, para ele fazer só no eixo X. E aí eu escalono até esse lado encaixar aqui, ó. Porque como ele repete em forma de ladrilho, essa parte que ficou de fora vai ocupar essa parte aqui, naturalmente, contra o barra de espaço, e eu tenho que ter uma UV mais ou menos assim. Tá, então aqui eu tenho o meu material de vidro, que é um glass. Tá, e como é que eu faço esses outros materiais aqui, no caso, a parte branca e etc? Eu vou ter que criar texturas para isso. Então já tenho, obviamente, as texturas criadas, eu venho aqui. Vou maximizar para a gente se concentrar aqui na parte dos nodes, tá? Add, Texture e Image Texture. Clico aqui. Open. Copo Guinness. E aí eu tenho a textura aqui, Guinness. Toda preta. Então eu vou usar isso como uma máscara. Essa máscara para quê? Para misturar dois shaders. O shader do vidro e o shader do escrito Guinness. Então qual vai ser o shader? Vai ser um shader, Add, Shader, Principled. Vai ser um shader branco. E depois eu tenho aqui Add, Shader, Mix Shader. Vou misturar aqui. Então, estou com os dois misturados e eu tenho aqui o Color, que vem para cá. Então, eu vou pegar o quê? O que é o FAC? O FAC é a mistura. Vamos entender isso melhor. Então, o material Principled, ó, já deu certo ali, ó. O material Principled é o material comum. Eu deixei ele em branco. Este material aqui, ó, é o Glass. Aqui tem o FAC, que é o fator de mistura. Então, eu estou misturando, ó. Se eu não misturar, ele vai misturar 50% cada um. Só eu posso enxergar só o vidro ou só o material branco. Eu até vou ajeitar um pouquinho, aumentar o especular, diminuir um pouquinho do roughness do branco. E se eu quiser controlar, eu vou pegar isso aqui e vou ligar. Que imagem que é essa? Essa aqui. É uma imagem em preto e branco. O que está acontecendo? Ficou meio comprimido. Então, eu vou ter que ajustar a escala da UV. Ó, S de escala. Só que eu vou mudar aqui, ó. Eu vou mudar agora de 2D cursor para median point, para o ponto médio, para ele ficar mais ou menos centralizado. Scale X. Se eu for diminuindo no eixo X, ó, o Guinness vai se alargando. Então, cheguei aqui, ok, está mais ou menos na proporção do texto. Eu quero mover, então G para mover no eixo X. Deixo bem centralizadinho ali. Guinness. Então tá ali. O Guinness eu tenho. O que está faltando? Essa parte com o logo aqui, douradão aqui, bonito. Eu vou ter que fazer essa parte. Como é que a gente vai fazer essa parte? Ctrl barra de espaço. Ó, mais um Mix Shader. Então, Shift D, copio aqui, então um shader e eu preciso de novo material. Qual vai ser o material do cromado? Add, Shader, Glossy. Glossy é para materiais metálicos. E eu vou botar aqui um douradão, assim, que é meio um laranja. E vou ligar aqui nesse outro shader. Vai ficar muito estranho o copo, porque ele está misturando o dourado com o vidro. Por quê? Porque ele está sem um FAC aqui. Ok? Para mim coordenar isso, eu preciso de uma nova textura. Qual textura? Add, Texture, Image Texture. No caso, vai ser essa máscara aqui, ó. Open Image. Eu vou pegar a cor e vou colocar como FAC. O que é preto aparece um objeto e o que é branco aparece o outro. Então tá ali, agora eu tenho o copinho da Guinness. Talvez eu descubra aqui, eu tenho que diminuir um pouquinho mais. Acho que agora tá mais na proporção. Ó, e ficou meio sem graça aqui, eu quero mais polido. Então o roughness está muito alto, eu vou diminuir o roughness
Ó, e aí ele vai ficar mais douradinho. O que eu posso mexer então para deixar ele mais dourado? Eu posso mexer na posição da luz, ó. Selecionei a luz, 7 do teclado numérico, vou trazer, ó, um pouquinho mais para frente. E aí ele já tem um reflexo maior ali na parte do Guinness. Então agora eu tenho o copo e eu tenho o logo ali da Guinness com o copo. Eu vou ajustar um pouquinho mais o copo ainda. Eu sou meio chato com isso. Scale X. Acho que agora tá mais na proporção. Tá. Agora que eu tenho o copo do Guinness, eu tenho que fazer o quê? Botar a cerveja dentro. Como é que eu boto a cerveja? Aí tem uns macetes. Se eu ligar aqui a cerveja, vocês vão ver que ela vai ficar branca ali, meio concorrendo com o copo. Então a gente tem alguns macetes. Primeira coisa é selecionar só a cerveja. E se eu aplicar a textura não vai funcionar. Por quê? Porque não está aberto ao V. Então eu vou fazer o seguinte. Primeira coisa, eu vou aplicar o modificador Subdivision Surface. 2 vezes para ficar igual. E aí ficou uma zona isso aqui. Por quê? Como os polígonos estão exatamente na mesma posição, ele não sabe qual desenho é primeiro, se ele desenha o branco ou o vidro. Tá. Como é que a gente resolve isso? Primeira coisa. Deixa eu botar aqui. Ó, o mouse em cima disso aqui, eu vou apertar um teclado numérico, olhar de frente. Vou clicar em H para sumir essa tela aqui, por enquanto. Seleciono só a cerveja. Ó, e mudo para o modo aramado. Agora o que eu vou fazer? Eu vou entrar no modo editável. Vou selecionar tudo, deixa eu até maximizar a vista, ó, Ctrl Space. Eu vou aumentar um pouquinho o líquido, para que o líquido fique um pouco maior que a cerveja, que a parede do vidro. E isso vai fazer tudo funcionar um pouco melhor. Ó. Mas tem que ser discreto. S de escala, ó. Aumentei um pouquinho. Ó. E aí, Ctrl barra de espaço, tá ali, ó. Seu Alt H para aparecer de novo, que ó, a luz principal. Então agora ele não se confunde mais, ele vai desenhar primeiro a camada de vidro, depois a camada da cerveja. Bom, beleza, agora eu tenho que texturizar a cerveja. De novo, venho para o modo editável com a cerveja selecionada. Ó, do teclado numérico para ter certeza que eu estou enxergando na vista front ortográfico. O V, que é para planificar a malha, e Cylinder Projection de novo. Ó. E aí ele já botou ali. Eu posso pegar isso aqui e vou testar com a textura nova como é que ficou. Então eu vou criar um novo material, New. Pode ser um Principled mesmo. Ó, tá aqui nos nodes. Ó, tanto faz acessar por aqui ou por aqui. Eu vou criar por aqui, vocês vão ver que vai surgir um node aqui, ó. Base Color, Add, clico na bolinha, né? Lembra, não clicar na cor, clique na bolinha. Image Texture, Open, copo Guinness, a cerveja. Então tá ali, ó. E já apareceu a cerveja ali. Se eu quiser, eu posso botar um pouquinho de Transmission para ela ficar meio translucente, assim, para que apareça. Passe um pouco a cerveja por ali. Tá? A transmissão passe um pouco por ali. Então ele não fica tão duro, né? Então agora eu tenho o copo da cerveja, ó. Bom, posso pegar a minha referência e apagar aqui e apagar do render. Então se eu clicar na câmerazinha eu vou estar apagando do render. Só que ficou meio sem sal, assim, ficou faltando um pouco aquele clima de bar. Como é que eu dou esse clima de bar? Eu vou ensinar uma malandragem para vocês, ó. Eu vou pegar aqui primeiro a minha luz e vou deixar ela um pouquinho mais quente. Ó, uma luz mais quentinha. E eu vou botar um background que vai ser só um plano. Isso é uma malandragem que se usa muito no 3D quando a gente não tem tempo. Em vez de fazer todo um cenário, todo modelado e ficar 1000 horas trabalhando, a gente pode pegar, se for uma situação propícia, a gente pode pegar uma textura que já existe. Então, no caso, eu vou pegar aqui, vou olhar de frente de novo. Ó, Add,
Tem até uma opção aqui, ó. Eu posso vir aqui na Edit Preferências, Add-ons, Import e Export, e vai ter a opção Import Image as Planes, tá? Então esse permite que ele importe como se fosse a referência, só que a referência ela tem algumas coisas um pouquinho diferentes. Eu vou dizer aqui que ele vai importar como uma imagem como um plano. Então eu venho aqui. Import, File, Import, Image as Planes. Vou vir no copo Guinness e vou pegar esse fundo de bar aqui. Tipo de um pub assim. E eu vou importar. Ó, a imagem veio deitada. Estão vendo ali? Ó, eu vou escalonar ela. Ó. Não, veio de frente já. Ó. Então eu vou escalonar bem a imagem. Ó. Vou olhar de lado, 3. Vou afastar ela. Ó, botar ela para cima. Vou aumentar um pouquinho mais a escala dela. E posso trocar o tipo de material. Se eu quiser dar um pouquinho mais de contraste para ela, ó, deixa eu tirar aqui do alfa. Eu vou dizer que essa imagem eu poderia estar usando um emission de repente, se eu quisesse que ele fosse uma imagem mais auto-iluminada. Não sei se teria necessidade, mas vamos lá, vamos testar. Então vou trocar aqui esse material príncipe, vou deletar, Add, Shader, Emission. Vou ligar aqui e vou ligar esse cara aqui. E aí ela ficou bem viva lá, ó. Se eu deixar a força 0, ele vai ficar escuro. Então eu posso ir aumentando até chegar num clima que eu acho que ficou legal, tipo 0,4 aqui. Mas óbvio que esse copo está diferente daquilo lá e etc. Qual é o truque para fazer isso aqui encaixar com isso? O truque é bem legal. A gente pega aqui a câmera e eu vou criar um empty só para ajudar, tá? Então, Add, Empty, Arrows. E vou mover ele aqui para a borda. Eu vou deixar esse empty, clicando aqui na partezinha azul, como tamanho de 2. Tamanho de 4, até, fica bem grande. Opa, 40 não, 4. Aí. Eu vou botar ele bem na frente aqui, ó, bem no plano frontal do copo, onde está a marca. Ali, ó. Bem onde está a marca. Então eu seleciono a câmera e na câmera eu vou usar a profundidade de campo. Qual vai ser o objeto de foco? Vai ser o empty. Ó. Então selecionei empty 01. E aí eu vou botar o f-stop, que é o desfoque, né, da lente. Eu vou botar aqui 1.2. Vou dizer que vai ter 8 lâminas. Eu posso ir diminuindo isso, ó, 0,8, 0,4. Aí. Então agora ele já tem um desfoque lá do fundo. Última coisa que veio é que para mim economizar tempo de render eu posso usar o denoise. Tem duas formas de denoise. O mais tradicional, que é esse aqui, que eu clico aqui no onde eu tenho as propriedades das camadas. Eu tenho o denoise aqui e tem o novo, que é no composition. Então vem assim, ó. Como é que é esse novo? A única coisa que eu vou fazer é clicar aqui na luz. Eu vou deixar um pouquinho mais larga para o desenho do reflexo ficar um pouco mais bonito. Vou vir aqui na escala e vou mudar aqui para local. E agora ele vai escalonar em relação à própria orientação do objeto. E aí eu consigo fazer um reflexo mais largo. Local de novo. Vou puxar um pouco para o lado. Posso diminuir um pouquinho a intensidade da luz agora que eu aumentei muito de tamanho ela. Aí. E agora, para terminar, se eu quiser, eu posso pegar e apertar só
configurar o render. Então, ó, 250, Light Paths, eu posso deixar tudo normal, sem problema. E eu venho aqui, render. Ah, não, falta o... Eu esqueci de mostrar como tirar o ruído, então vamos lá. O novo sistema a gente troca aqui de Shader Editor para o Compositor. Tá? Compositor. E a gente clica em Use Nodes. Então está dizendo o que é o compositor, é pós-produção. É a pós-produção. Depois de renderizar, ele vai mandar a imagem lá. Como? A gente vai adicionar um filtro que vai ser o Denoise. Clico ali. Então ele vem, a imagem sofre o processo de redução de ruído e sai com a imagem final. Então agora é só apertar Render, Render Image e esperar o processo de render. Ó. Depois que ele acabar todo o processo do rendering, que ele vai pegar e limpar a imagem. Ó. Ele vai ficar aqui, ó, inicialização da execução. Ele fica um tempinho, daqui a pouco ele limpa tudo. Aí, tá pronto o render. Então aqui a gente conseguiu fazer o copo de Guinness. Espero que tenha sido útil para entender um pouquinho mais o processo dos nodes e etc. Até mais.